fatela ninna, fatela la nanna, bella la giugiolona della nonna. Oh. Ascaramã! Boa tarde. Xaraimã. Cameta. Os Axanica não estão aqui. Então, sou o Joaquim Maná, do povo Runicuim. Sou da região de Tarauacá. Quero agradecer aqui o convite, né? Todos que organizaram esse evento. A Maria Inês, ao parente Jade, que é do povo Macuxi, lá de Roraima. Jade, seja bem-vinda ao Acre. É um prazer de recebê-los você aqui no Acre. E agradecer a todos vocês que estão presentes, né? Fui professor há vários anos, me formei em linguística, analisando a minha própria língua, né? Que muitos pesquisadores já pesquisaram a nossa língua, a nossa cultura, que é uma pesquisa que não chegou na nossa comunidade e a gente reclamava muito. Por que pesquisa não leva para a gente, não mostra como é que faz, ou como foi feito? E tomando essa decisão, eu tive que largar a minha comunidade para vir ter esse conhecimento da questão da língua, né? E hoje nós temos praticamente essa ortografia definida, e o desafio hoje é colocar isso em prática. Assim como outras línguas fizeram, nós, Runicuim, estamos tentando fazer isso acontecer. Para falar sobre essa temática, a literatura oral seria de cada povo e não indígena, né? E o desafio da formação intercultural, talvez poderia falar também bilíngue aqui, mas faltou a palavra. Como todos sabemos que a cultura e a língua não podem ser separados. Para os povos originários que detêm esse conhecimento oral, só faz a língua acontecer contando a sua cultura. A cultura fortalece a expressão da oralidade. E, para iniciar a conversa, hoje, atualmente, estou na coordenação indígena, tentando ajudar a pensar essa logística da educação escolar de cada povo, ou seria a educação escolar indígena. Termos que eu tenho questionado quando se trata da educação escolar indígena, ou conhecimento indígena. Parece que é conhecimento de 305 povos que existe no Brasil. Mas eu tenho definido que é a educação de cada povo. E quando trato da educação escolar de cada povo, estou tratando da educação Runicuim, educação Manchineri, educação Apurinã e assim por diante. E são temáticas que a gente precisa estar discutindo, talvez os próprios falantes, os próprios povos. Porque os pesquisadores eles já captaram essa nomenclatura e acaba zoando no ouvido de cada um. Intercultural, bilinguismo, a educação indígena. E aí o negócio vai fugindo da situação real. Para falar essa temática da língua e da formação intercultural, eu queria passar uns slides que nós fizemos durante a nossa discussão de 2011 a 2016, nós mesmos questionando o que seriam essas palavras, que situações nós passamos para que, naquele momento, a gente tivesse nessa situação. A língua, algumas terras já não falam mais.
só os mais velhos. A cultura não é mais praticada porque tivemos uma pressão de trabalhar o trabalho escravo, por exemplo, o corte da seringa. Quanto no Brasil e quanto no Acre, tivemos esse problema. E aí, na nossa conversa, a gente foi identificando, será que foi isso? Será que é verdade o que aconteceu? E fazendo algumas leituras dos materiais que os pesquisadores fizeram, a gente foi identificando que realmente foi isso que aconteceu. Eu tenho quantos minutos mesmo? Quantos minutos? Meia hora. Vai computando aí, tá? Pode abrir, por favor, né? A primeira imagem. Essa foi a imagem que foi elaborada durante a oficina que fizemos, né, em 2016, novembro de 2016, quando a gente estava fazendo essa discussão. Educação escolar Runicuim. Quando, no primeiro momento, nós recebemos uma educação que era só da língua portuguesa. E começamos a entender que essa educação começou a fragmentar o conhecimento dos povos, o conhecimento Runicuim, a língua, a cultura, o trabalho, a vida social, o espaço. E nós consideramos, então, se a gente está tratando hoje de como trabalhar a educação específica, Runicuim, para entender melhor, vamos fazer 2 desenhos. Um desenho que é uma cobra engolindo a outra, que seria uma cultura engolindo a outra cultura, né? E as 2 cobras se beijando. Isso significa que uma cobra dessa é a cultura Runicuim, é a língua Runicuim, e a outra cobra seria outra cultura, e não com essa ideia de estar engolindo a outra cobra, mas de estar com com as mesmas competências de conhecimento, de saberes, de ensino que a gente estava imaginando, colocamos essa imagem aí. E a palavra escatian seria agora, atualmente. Tem que ser desse jeito. Pode passar. Pode passar o outro. E aqui a imagem que foi construída há 400 anos atrás, o Brasil que nunca mudou, né? Pode passar. O devorador dos conhecimentos. Foi a primeira cobra que foi desenhado com essa nossa imaginação que a gente estava perdendo nossos conhecimentos. Pode passar outro. Cadeia dos devoradores. Começou nas missões religiosas. Depois, o SPTN. Que o SPTN, na verdade, não era cuidar dos povos indígenas. Era pegar os indígenas, fazer ele aprender alguma coisa para começar a explorar ele, ou começar a vender para a fazenda. Acabou o SPI, veio a FUNAI. A FUNAI simplesmente mudou o nome, mas continuou fazendo as mesmas práticas. As ONGs. A partir de 90, a responsabilidade do Estado, do MEC, das secretarias municipais, estaduais e, atualmente, os próprios professores. Quando nós formamos com esse mesmo conhecimento, dominando essa mesma língua, nós estamos começando a ameaçar o nosso próprio conhecimento, a nossa própria língua. E foi a ideia que nós chegamos a fazer isso. Pode passar. A colonização não parou, continua. O protagonismo. Muitos dos pesquisadores, escritores, falam da nossa presença em qualquer instituição, dizendo, agora eles são os protagonistas. Nós somos protagonistas só a nossa presença, não a nossa ação direcionada ao nosso povo. Então, nós questionamos isso. Pode passar outro.
A ameaça continua, a chegada da escola. Pode continuar outro. O espaço da formação que eu estava contando agora, só o conhecimento de fora, fez com que a gente mudasse de postura e começasse a praticar a exigência que o programa das instituições oferecem. Pode continuar. Todas as práticas que foram sendo feitas para as instituições, era isso que eles queriam. Mas para os próprios povos, não. Por isso, hoje, no Acre e no Brasil, nós temos uma grande deficiência da questão da língua escrita, da língua oral, dos nossos artes, da nossa sobrevivência, porque para as instituições, tudo que eles fizeram para a gente foi positivo, mas para nós foi um grande negativo. Pode passar. Aqui algumas informações nós colocamos quando se trata da interculturalidade e do bilinguismo. Será que é isso mesmo que acontece? Os textos, a influência, a ideia funciona, mas na prática não. E foi o que nós começamos a catar nessa palavra. Pode passar. Das 33 comunidades Runicuim que estava presente nesse curso de formação, nós fizemos um exercício falando, olha, nós estamos aqui, agora somos nós tentando fazer, sabendo que aprendemos uma coisa, agora queremos fazer o que nós aprendemos, fazer com o nosso povo, com o nosso conhecimento, com a nossa língua, ser mais fortalecida. Mas para isso a gente precisa identificar onde nós estamos. Então vamos identificar cada comunidade de vocês, como é que está a situação da questão da língua oral, da língua escrita, das práticas culturais que fizemos do dia a dia. E aí cada um tentou fazer. Nós colocamos essa como se fosse uma árvore, né? O lado verde era onde a língua, as práticas fossem mais fluentes. O lado amarelo era a comunidade que realmente já estava com esse problema. Só os mais velhos praticam e a nova geração já não pratica mais. E aqui era o que eu estava colocando, né? Então, 12 terras, eles identificaram que ainda está presente o Rantiacuim, as práticas, a influência, ainda tem uma grande potencialidade. Em 21 comunidades, foi o lado amarelo. Então, lá a gente percebeu que a cobra estava crescendo. Então, como que a gente vai tirar essa cobra de lá? Se nós já assumimos a postura da cobra. Pode passar. E aqui era aquela primeira informação que eu passei, né? Entendendo que a cobra estava engolindo outra cobra e que a língua portuguesa estava engolindo nossos conhecimentos tradicionais e a questão da língua. Pode passar. E aí chega um espaço que há vários anos deixamos de fazer. O nosso povo fazia isso antes do contato. Depois do contato, por conta da seringa, cada um foi trabalhar em seringal, em colocações, deixaram de fazer essa estrutura. Depois da terra demarcada, com essa ideia de retomar os conhecimentos tradicionais Runicuim, voltamos a pensar. Não é feito igual era feito antes do contato, mas pelo menos o modelo que se pensou é um espaço onde se ensina, onde se aprende, onde se constrói, que seria a palavra Xubuan. Pode passar. E aí chega o momento
a gente começar a desenhar mentalmente e agora em escrita. Proposta de educação escolar Runicuim. Então, criar um modelo que não seja o que a gente aprendeu, mas o que a gente espera que seria muito melhor para o povo Runicuim. Só voltar um pouquinho. E aí chega a questão das produções dos materiais. Muitos das ONGs, secretarias, pesquisadores, já fizeram material considerado didático. Mas não é o material que chega na nossa escola. E o questionamento que a gente está fazendo, agora a gente tem que produzir o material para ensinar. Se nós temos o único sábio que saiba fazer aquela arte, é o momento de agora pegar as imagens, fazer a gravação, depois pensar na escrita, como que a gente pode fazer. E aí pode colocar na frente. E para fazer tudo isso, do modelo que a língua portuguesa fez, nós pensamos, então agora tem que pensar o modelo de como aprender e como ensinar. Seria o projeto político-pedagógico, específico. Não traduzida, mas seja em próprio Ranchacuim. Se a gente está falando da língua, para que a língua seja fortalecida, então tem que ser naquela língua. Só assim a gente vai influenciar a nova geração que não fala mais para voltar a falar o Ranchacuim. Pode subir. A imagem que está lá, a primeira slide, né? Pode passar. Aqui nós pensamos essa solução de imediato. Como que a gente precisa pensar uma proposta para que seja realmente conduzida essa proposta de educação escolar Runicuim? Ter os representantes, aquela que eu falei que são protagonistas, mas não simplesmente a presença dele, mas fazer algo pensando no seu povo, produzindo algo que seja a favor do seu conhecimento, da sua língua e a forma de como melhorar o ensinamento. Pode subir. E aqui foi o agradecimento, né? E nessa proposta, veio aquele outro slide, com toda essa conversa que fizemos, tentei fazer uma sistematização de como seria trabalhar as áreas do conhecimento Runicuim. Pode subir mais. Aí. E aqui está um formato que seria a grade curricular para a formação dos professores Runicuim. Nós identificamos 9 áreas que fiz uma tradução livre aqui, né, o que seria para vocês entenderem. A grade curricular está escrito todo em Ranchacuim. Se vocês querem entender, vão ter que aprender Ranchacuim. Assim como aprendi a língua portuguesa, agora vai ser a vez de vocês. E, como de sempre, todo conhecimento tradicional é a língua que faz essa comunicação. É através da comunicação que você vai saber como é que é a nossa história. A história do nosso contato, aliás, a história da nossa criação, como que criou. Assim como tem a de vocês, história religiosa e tem história científica. De Adão e Eva e dos macacos, né? E de cada povo, será que foi de Adão e Eva ou foi de macaco? Não. Runicuim tem uma explicação como que esse povo surgiu. Depois, outro item
da história, a história do contato, a história da sobrevivência, a história atual depois da terra demarcada. E aí a gente foi montando essa grade, né? E que hoje é um desafio para nós, por nós estamos em 5 regiões, 12 terras, já com esses fragmentos de conhecimentos e da língua oral. E vai para a última página. Nesse mesmo slide. Ou você só salvou essa imagem? Ah, foi só isso aí, né? Ah, tá. Aqui na construção que tentei organizar, nós pensamos em fazer esse ensinamento de 9 áreas em 5 anos. Com o mesmo modelo que nós aprendemos durante esses anos, pelas ONGs e pela secretaria, nós pensamos, então vamos ter 2 modelos de formações. Uma que vai ser presencial, onde cada região vai se organizar e vão definir há quanto tempo eles querem praticar, construir e pesquisar esses conhecimentos. Um outro momento da formação é fazer um roteiro de pesquisa, de trabalho e voltar para a sua comunidade e ficar pesquisando. A cada ano que vai encontrando, vamos pensando que tipo de material nós podemos organizar para que nós pensamos em ensinar a nova geração. Nós fizemos isso porque há vários anos nós tentamos ensinar a nova geração sem ter essa organização. Ah, hoje vou ensinar a língua. Escreve algumas palavras. Ah, hoje vou ensinar o Katianawa. Faz uma roda. Ah, hoje vamos ensinar plantas medicinais. Vai para a mata, vê algumas plantas. E com essa estrutura, a gente vai ter uma norma de como aprender, de como ensinar e de como produzir. Quando terminar essa formação, vai ser o momento da gente pensar, e agora? Como que a gente vai trabalhar com a nova geração? Pensando nos segmentos que já somos exigidos pelo Conselho Estadual, por exemplo. Do ensino infantil ao ensino médio. Ou pensar na pós-graduação. Ou pensar na graduação, por exemplo. E muitos povos que foram pesquisados, não por eles, mas pelos outros, a tendência do ensino da língua era só na alfabetização. Dava alguns conhecimentos técnicos para ele escrever a língua dele, mas não trabalhava na escola. E aos poucos, isso foi com que hoje nós temos essa deficiência muito grande. E para terminar, em todos os programas, tem uma dificuldade de pensar, de organizar, de executar, que seriam essas 2 palavras, intercultural e bilinguismo. Para muitos programas que já fizeram, continuam fazendo, nós identificamos vários termos. É intercultural porque nós estamos aqui. Tem várias línguas, vários povos, várias comunicações. Então, é uma interculturalidade. Tem vários povos aqui com várias línguas. Então, é bilíngue. Mas quando chega nos termos de ensinar, de aprender, isso ainda está para acontecer. E talvez é a primeira experiência que a gente está gerando de como, na escola, se o professor não é falante, ele pode ensinar. E a nossa prioridade é primeiro ensinar o professor.
para que ele possa ensinar a nova geração. Várias iniciativas já tivemos, já fizeram, não teve muito resultado, mas pelo menos foi um resultado estimulante, né? Para que vários professores, através dessa iniciativa, eles foram buscar os seus conhecimentos com os mais velhos. E hoje muita gente se identifica, olha, até para esse curso eu não sabia de nada. Depois que vim para esse curso, recebi orientação, recebi exigência, fui pesquisar e agora sou um falante. Ele não é fluente falante, mas pelo menos ele fez esforço de aprender várias palavras e que, se a gente cria um programa dessa natureza, para todos os povos, nós podemos morrer junto. Não primeiro a língua, mas morrer com a língua e fisicamente com ele. E eu acho que já está com o tempo avançado, né? E eu queria deixar esses 8 minutos para, se tiver alguém que quiser perguntar ou fazer alguma complementação. Mas era isso que eu queria socializar com vocês, a experiência que nós estamos construindo com uma educação específica própria. Em alguns momentos da nossa reunião da coordenação, eu tenho colocado isso, que falar das especificidades em 2 momentos. Específico, pensando nesse contexto dos indígenas. Específico seria específico. Do específico, pensando a modalidade de ensino do próprio povo. E que isso está bem mais distante, e quem vai fazer isso são os próprios povos. E nós temos vários professores se formando em diversas áreas. Se abrir uma oportunidade dessa, eles são capazes de fazer o que eu estou fazendo. Mas era isso que eu queria contribuir com vocês. Obrigado. Então, a gente tinha colocado essa palavra só para vocês entenderem, né? Realmente não é grade, mas para nós é o que nós queremos ensinar, é o que nós queremos aprender, é o desejo de que esse conhecimento não se perca como outros conhecimentos já vêm se perdendo. E aí nós temos os grandes desafios, que é a questão da produção do material didático. Durante esses nossos encontros, nós conseguimos organizar 5 materiais. E sempre de fora eu tenho ouvido que o MEC, a Secretaria, tem recurso para publicar os materiais didáticos. Numa coincidência de uma reunião da diretora de ensino, ela foi bem claro para nós. A Secretaria não tem recurso para publicação de qualquer tipo de material. Quem publica é o MEC. E aí a gente entendeu que é aqueles materiais que nós recebemos na nossa escola. E aí eu fiquei perguntando, e agora, a nossa ideia de fazer a publicação para que seja ensinado na escola? E aí realmente é isso que está acontecendo. Nós estamos com dificuldade de fazer a publicação, praticamente o GIBA, né, tentando conseguir recurso para fazer uma quantidade. E a nossa expectativa é de que todos os povos começarem a se organizar, a trabalhar o seu conhecimento específico, com materiais, talvez audiovisual, escrita, imagens, que como o IBAN está fazendo, como é que vai ser publicada? Ou simplesmente vai ser feito e ser abandonado? Então, são políticas que realmente precisam ser traçadas, quanto na secretaria, quanto nas universidades que trabalham com a questão indígena, pensar nessas questões das publicações. Entendendo que aqui no Acre, dos 15 povos, dos 16 povos que tem, né, porque há 2 anos atrás
saiu outro povo, que é da família Cunhim, que já estão nomeando ele de Sapanawa, mas eles têm outras identificações. Se cada povo começar a fazer uma publicação, vai ter 15 materiais para ser publicado anualmente. E se nós estamos fazendo como Runicuim, cada ano tem 9 publicações, como é que vai ser publicado esses 9 materiais? 9 que eu estou falando são das áreas que nós temos. Então, cada encontro a gente está pensando em fazer uma publicação. Então, são problemas que realmente a estrutura que pensa na educação não pensa nas questões dos povos indígenas, não pensa na diversidade. Só pensa neles, e é neles que nós temos que se inserir, nós temos que se adaptar. E aí a gente está falando, então vamos pensar uma outra alternativa. Como é que a gente vai fazer isso? A ideia primeiro é trabalhar a produção, depois que produzir, vamos mostrar, olha, tem essa produção, onde é que a gente procura o recurso para ser publicada? E aí é o momento do que a Cláudia estava me perguntando, né? É nesse momento que nós precisamos das instituições que possam estar nos ajudando a encontrar o recurso para fazer essa publicação. Mas é isso. Chaba a mamãe, né? Avevo un cavallino brizzolato, contava i passi che